E aí pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento às nossas aulas de eletrônica analógica, o objetivo hoje é falar sobre o retificador de onda completa, mas nós vamos trabalhar hoje apenas a configuração em ponte. Na aula passada, nós trabalhamos a retificação em meia onda. Vimos que a retificação em meia onda utiliza apenas um diodo, mas ela tem um aproveitamento do sinal de entrada de só metade da onda, gerando uma função de saída com uma oscilação muito grande e um aproveitamento na ordem de 0,318 tensão de entrada do processo utilizado na retificação. Então, o objetivo da aula hoje é verificar a possibilidade de a gente aumentar a eficiência no processo de retificação, ou seja, ter um sinal de saída mais eficiente e também com uma ondulação menor, ou seja, durante uma menor unidade de tempo você terá o sinal ondulado. Então, o objetivo da nossa aula é estudar esta configuração que nós estamos vendo aqui. Então, eu tenho aqui uma configuração em ponte e a carga se encontra aqui. Então, nós temos que considerar que aqui é a entrada do sinal. Então, aqui, por exemplo, a gente pode ter a saída do nosso transformador. E aí nós temos aqui dois diodos. Sendo que nós teremos nesse processo sempre dois diodos em condução. Então, no primeiro momento, nós vamos ter um fluxo de corrente nesse sentido. E no segundo momento, nós vamos ter o fluxo de corrente nesse sentido, como nós vamos observar no exemplo que nós vamos trabalhar agora. Então, o sinal ondulatório pressupõe aqui uma senoide, onde eu tenho uma parte positiva e uma parte negativa. Nós vimos na aula passada que um sinal alternado, ele tem uma alternância entre picos positivos e negativos e, consequentemente, nós temos um fluxo de corrente variável, no sentido convencional, nesse caso aqui, de mais para menos, e nesse sentido aqui nós vamos ter uma inversão do sinal, então nós vamos ter um fluxo nesse sentido. Então, no semiciclo positivo, o fluxo seria neste sentido, e no semiciclo negativo, então aqui nós teremos mais e menos, o fluxo seria no sentido contrário. E aí nós vamos tentar aproveitar esse sinal, essas duas ondas, mas nós precisamos levar em consideração que a gente vai entregar para a carga sempre o mesmo sinal, sem um processo de variação. Então aqui nós temos o primeiro momento no processo de funcionamento do nosso retificador. Então, como nós podemos observar, nós estamos agora no semiciclo positivo. Então, eu tenho aqui uma variação de 0 até mais V máximo, e depois ele volta a zero, considerando aqui metade do período, que representa a unidade de tempo que nós vamos variar nosso valor de tensão instantâneo a cada momento no tempo. Então, se nós considerarmos que eu tenho aqui mais e menos, então eu terei esse diodo polarizado diretamente. E esse diodo vai estar com polarização reversa. Consequentemente, eu abro esse circuito. Se esse elemento está em polarização direta, então o fluxo de corrente vem aqui. Quando ele chega aqui, eu tenho aqui mais e menos. Então, esse diodo também estará reversamente polarizado. Se fecha o fluxo de corrente por aqui, então ele vai passar pelo resistor. Passando pelo resistor, ele chega nesse ponto. Como aqui está aberto, então ele só pode vir para cá. Então, se eu tenho aqui positivo, negativo, esse diodo também está em condução. Consequentemente, o fluxo de corrente desce aqui e consegue encontrar o terminal negativo, como nós podemos observar aqui. Então, o fluxo vem, passa pelo diodo aqui que nós estamos considerando como sendo o diodo ideal, ou seja, não existe nenhuma queda de tensão proposta no circuito. O fluxo de corrente passa aqui, ele vem, desce e chega no seu sinal negativo. Se a gente observar, nós temos aqui mais e menos no nosso circuito. Isso quer dizer que nós temos um fluxo de corrente nesse sentido, do positivo para o negativo, como nós podemos observar. Isso vai gerar, então, um processo que nós vamos ter uma função de saída com um semiciclo positivo, igual nós vimos no caso do retificador de meia onda.
Só que agora nós queremos aproveitar o ciclo negativo também para gerar uma componente positiva do nosso sinal. Então, quando nós tivermos aqui o fluxo negativo, como nós podemos observar, então nós temos aqui o fluxo negativo, então vai haver uma inversão no processo de entrada. Então, a minha tensão de entrada agora, ela é negativa. O positivo está aqui embaixo, porque eu tenho uma variação aqui negativa do meu sinal de alimentação. Consequentemente, eu vou ter aqui o fluxo positivo, e aí, lembrando lá do nosso exemplo, se eu tenho aqui, ao invés de negativo, o fluxo positivo, então esse diodo aqui vai estar diretamente polarizado. O fluxo vai vir aqui, vai encontrar esse circuito reversamente polarizado. Ele flui nesse sentido. Quando ele chega aqui, esse elemento está reversamente polarizado, mas esse aqui vai estar diretamente polarizado, ele flui aqui e vai chegar no elemento negativo, como nós podemos observar. Então ele vem aqui, esse diodo está reversamente, ele flui nesse sentido, esse diodo reversamente ele vem nesse sentido e completa o fluxo, como nós podemos observar. Uma coisa importante da gente levar em consideração é que o fluxo do sinal está desse lado para o de lá, ou seja, de mais para menos. Se nós observarmos no slide anterior, a mesma coisa, de mais para menos. Isso quer dizer que o fluxo de corrente ele está acontecendo no mesmo sentido. Se ele está acontecendo no mesmo sentido, então é como se nós tivéssemos a possibilidade de colocar o circuito aqui em cima, ou seja, nós estamos invertendo esse valor de tensão, aproveitando esse semiciclo, mas o fluxo de corrente no sentido que nos é interessante. Consequentemente, nós estamos colocando ele aqui em cima, nesse processo aqui de configuração. Nós podemos também alterar a componente dos nossos diodos nessa configuração, para que a gente vá aproveitar o semiciclo negativo, ou seja, é possível que você queira construir uma fonte negativa, ou seja, com os dois semiciclos negativos, aproveitando o semiciclo positivo e invertendo ele para negativo também. A única coisa que a gente tem que fazer é adaptar a configuração dos diodos naquela estrutura original para que a gente possa chegar nessa condição. Deixo isso para que vocês analisem e verifique a possibilidade de como configurar os diodos, ou seja, como adaptar a configuração dos diodos para que, ao invés de você aproveitar dois semiciclos positivos, você aproveite dois semiciclos negativos na sua configuração da sua ponte. Se a gente trabalha, então, agora aproveitando o dobro, então, se a gente tinha uma relação média de eficiência do retificador em meia onda na ordem de 0,318. Então, essa eficiência ela era esta porque nós tínhamos apenas um semiciclo em condução e um intervalo de tempo do período todo sem nenhum complemento a essa função de entrada. Agora, nós vamos ter dois semiciclos. Consequentemente, nós vamos dobrar a eficiência do processo de transformação, chegando a uma resposta de 0,636, ou seja, o dobro da nossa resposta original do retificador em meia onda. Isso já faz com que o mesmo circuito, apenas utilizando 3 diodos a mais, que são componentes eletrônicos normalmente, na maior parte das aplicações, de baixo custo, vão nos levar a aproveitar de uma forma duplicada ou bem melhor a fonte de alimentação, gerando para a gente uma fonte mais interessante. Em outros processos, você pode trabalhar chaveamentos e você vai ter uma fonte chaveada, que é um processo que vai aproveitar ainda melhor o sinal de entrada que você tem, mas isso nós vamos deixar para um estudo posterior. Então, se eu levar em consideração também que o diodo ele gera uma queda de tensão sobre o circuito, nós vamos ter uma penalidade dupla em comparação com o processo de análise do retificador em meia onda. Então, no retificador em meia onda, eu só tinha um diodo em condução para que eu pudesse ter a função de saída. Mas agora eu tenho dois, ou seja, eu tenho dois diodos em condução. Como eu tenho dois diodos em condução, então eu tenho uma dupla penalidade.
Eu vou ter dois elementos que vão estar em condução ou duas quedas de tensão, 2 vezes VK. E eu tenho que levar em consideração também que o diodo só entra em condução depois desse intervalo de tempo, ou seja, quando a tensão é maior do que 0,7, e ele deixa de conduzir quando ela passa a ser menor do que 0,7. Então eu vou diminuir um pouco a eficiência da minha estrutura, então eu tenho que levar em consideração a tensão máxima fornecida pelo sistema, menos 2 vezes o VK, que é, dependendo do diodo que eu estou utilizando, qual que é a sua proposta de queda de tensão no sistema. Agora, eu preciso analisar também qual é a tensão de pico inverso que eu tenho aplicado ao meu circuito, porque na estrutura de projeto eu preciso encontrar um diodo que seja capaz de suportar abrir o circuito, abrir a estrutura, sendo que eu tenha a tensão entregue da fonte naquele diodo, naquele elemento. Então, se eu levar isso em consideração, eu tenho aqui a tensão máxima aplicada na minha ponte. E considerando que eu tenho aqui a tensão máxima aplicada na minha ponte, então eu vou ter, quando eu abro o circuito, então quando eu tenho um elemento de retificação de onda completa e eu abro o circuito, sob ele eu terei a tensão máxima, ou seja, eu terei sob ele a aplicação da tensão máxima e, consequentemente, é importante levar em consideração que esse diodo tem que ser capaz de suportar a tensão máxima. Então, como nós podemos observar aqui no nosso diagrama, então eu tenho aqui VM entre esses dois terminais. Então, no momento que eu tenho aqui o processo de condução, como nós podemos observar, então aqui eu tenho VM, aqui eu tenho mais, por exemplo. E aqui eu tenho menos, ou seja, entre esses dois potenciais aqui, eu vou ter a minha tensão máxima. O mesmo eu posso observar nesse diodo aqui. Então, aqui eu tenho positivo. Se esse diodo está em condução, então aqui eu tenho negativo. Então, sob esse diodo, eu estarei também tendo a tensão máxima do processo. Lógico que eu teria aqui uma queda de 0,7, que a gente pode considerar praticamente nula, praticamente irrelevante, num processo onde VM terá um valor bem significativo ou bem maior do que a proposta de VK. Então, consequentemente, a gente leva em consideração no projeto que a tensão de pico inverso ela deveria ser, no mínimo, igual à tensão máxima aplicada sobre esse processo de retificação. Então, no final da aula, nós vimos como a gente pode melhorar a eficiência no processo de retificação utilizando a retificação em onda completa. Vimos que isso vai duplicar a nossa capacidade de eficiência da fonte, mas ainda assim estaremos com um processo ondulatório de saída, ou seja, a onda que nós geramos com saída é uma onda pulsante que vai ter variações de 0 a V máximo, da mesma forma que a gente observa no exemplo quando nós vimos a retificação em meia onda.